Meus irmãos e minhas irmãs, nos diz a carta aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, que Deus falou ao homem de diversas maneiras, e chegou a hora em que ele falou pelo seu próprio Filho. Hoje, meditando essas leituras que nós ouvimos e que nós meditamos, às vezes a gente fica pensando assim, como os discípulos, não é? Por que Jesus, ele não fez uma declaração clara, explícita do reino, para que todos pudessem entender, compreender e a partir disso seguir? Porque parece que Deus estava fazendo aquela brincadeira de esconde-esconde, né? Diz e não diz. Mas na verdade o problema não está com Deus. O problema está com nós, seres humanos, que fechamos o nosso coração. É interessante perceber que a cultura judaica, olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos é muito pouco. É preciso olhar com o coração, é preciso ouvir com o coração, porque o coração é o lugar da decisão que nós temos de aceitar a Deus, a vontade de Deus, doa a quem doer, porque muitas vezes é difícil ouvir a verdade, muitas vezes é difícil concordar com a verdade. E nesse tempo que nós vivemos, em que a verdade ela deixa de ser absoluta e passa a ser relativa, nós perdemos o rumo da nossa vida. Um grande matemático disse: me dê um ponto fixo que eu consigo mover o universo. Nós precisamos de verdades absolutas para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso mundo, a nossa vida se movimente ao redor de Deus. E Deus é essa verdade absoluta. Mas quantos de nós não veem? Quantos de nós não escutam? E eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes eu também não vejo e não escuto? E até a gente olhando para a nossa vida, nós conseguimos perceber quantas vezes nós somos injustos com Deus, porque o nosso coração está fechado. Ele se mostra, Ele se apresenta, Ele vem a nós, Ele nos dá a graça, mas nós não escutamos e nem o vemos. E Jesus, falando aos discípulos e à multidão, Ele diz: discípulos, felizes são vocês que ouvem o que muitos quiseram ouvir. Por vocês veem coisas que muitos quiseram ver, mas não tiveram oportunidade. E aí eu fico pensando, será que eu estou vendo e escutando de verdade? Você também, enquanto meu irmão cristão, católico, será que a gente tem a coragem? Porque para isso tem que ter coragem. Porque a coragem é aquilo que traz audácia para a gente reconhecer as mentiras dentro de nós, para aceitar a verdade de Deus. Será que nós temos essa coragem de dizer também para Deus hoje, diante dEle, que nós não temos ouvido, que nós não temos visto? Porque o nosso coração, de fato, se tornou insensível. E o coração se torna insensível, muitas vezes, porque nós o deixamos de exercitar a compaixão, a caridade, a esperança, a fé. E quando deixamos de cultivar em nós essas virtudes teologais, a gente fica cego e surdo. E aí, o pior, muitos de nós fingem
enxergar e ouvir. E não mudam de vida. E não mudam aquilo que precisam mudar para alcançar essa vontade de Deus na nossa vida. Jesus falava em parábolas. O que é parábolas? Parábolas são pequenas histórias que davam ao povo condição de entender grandes mistérios. Se eles não estavam entendendo as historinhas, como eles poderiam entender o grande mistério do reino? Se nós não conseguimos compreender as coisas básicas da fé, igual muita gente dentre nós diz que acredita em reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição, pelo amor de Deus, mas muitos insistem nessa mentira da reencarnação. Que alguns grupos dizem, se você morrer você vai encarnar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que bobagem! Nós acreditamos na ressurreição da carne, na vida eterna. E aí nós muitos esperam uma outra chance para poder vir a esse mundo e consertar as burradas que faz. O povo de Israel também cometeu esses pecados. Todo homem, toda mulher comete esses pecados porque prefere ouvir sem nada entender, prefere olhar sem nada ver, porque é cômodo. É muito cômodo. Deus ele nos incomoda a mudar a nossa direção. Quando a gente olha e não vê, quando a gente ouve, mas não escuta, aí a vida fica fácil. Quantas pessoas hoje desconsideram a existência do inferno, a existência da vida, da ressurreição, e vivem suas vidas como se nada nesse mundo nos projetasse para um mundo vindouro. E aí querem aproveitar tudo o que podem, o que não podem. E às vezes estragam as próprias vidas e estragam a vida de outras pessoas. Ouvir com má vontade a Deus. Às vezes, rezando, eu escuto palavras de Deus que me convidam a uma conversão radical de vida, mas é tão difícil. Não que Deus nos exige muito, entendem, irmãos e irmãs, mas é porque é difícil a gente mudar o rumo da nossa vida, é difícil encarar a nossa verdade. Você olha no espelho, você vê aquela sua imagem, está lá igual um maracujá murcho, mas insiste em dizer que é jovem. Está lá todo acabado, triste, o olhar já não transparece mais grandeza e nem luz, mas insiste em dizer que é feliz. Nós precisamos de olhar para Jesus hoje e dizer: Senhor, dá-nos olhos e ouvidos, capazes de ouvir e enxergar a verdade, para reconhecermos o Teu reino, para reconhecermos a Tua vontade, e para fazer jus a tantos outros que queriam experimentar isso tudo que nós experimentamos, mas não tiveram a oportunidade, porque não foi dada a eles. E nós, às vezes, jogamos fora a oportunidade que Deus nos deu de enxergar e ouvir coisas que transformam a nossa vida. As verdades ainda continuam absolutas. O amor, a esperança, a vida nova em Cristo, a vivência radical do batismo, a vivência radical do matrimônio, da ordem. Todas essas coisas continuam sendo verdades nuas e cruas, mas nós insistimos em tapar os olhos e os ouvidos. E o pior,
tapando os olhos e os ouvidos, nós não conseguimos crescer na fé. E aí eu me recordo de São Paulo que dizia, não é? Vocês ainda estão tomando leite, enquanto deveriam estar comendo comida sólida. O que significa isso? São Paulo está dizendo, às vezes Deus não fala direto para nós, que nós ainda somos criancinhas na fé. E precisamos crescer na fé, para suportar e para amar a verdade, ainda que ela seja dura, ainda que ela nos machuque, ainda que ela cause em nós sofrimento, mas se for verdade, é verdade. Imaginem vocês como o mundo mente. Você vai num grupo de idoso, está lá escrito, grupo da terceira idade, melhor idade. Oa, 80 anos, cheio de dor, todo encovado, bengala, melhor idade? Que mentira é essa que o mundo tenta colocar na nossa vida? Melhor idade é quando você está com seus 18 anos, com toda a sua força. Essa é a melhor idade. A velhice existe, o decair existe, o morrer existe, mas nós ainda insistimos em dizer que nós somos feitos para esse mundo. Que hoje a gente possa mudar a chavinha da nossa cabeça e escutarmos essa palavra de Jesus. A vocês foi dado o conhecimento de Deus. Mas será que nós recebemos esse conhecimento de Deus e o aplicamos na nossa vida cotidiana?